Desde o início da guerra na Ucrânia, a administração Biden e o Congresso americano direcionaram mais de 75 bilhões de dólares em assistência à Ucrânia, que inclui apoio humanitário, financeiro e militar. Dezenas de outros países, incluindo a maioria dos membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e da União Europeia, também fornecem grandes pacotes de ajuda ao país. Desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia se tornou, de longe, o principal beneficiário da ajuda externa de Joe Biden. É a primeira vez que um país europeu ocupa o primeiro lugar desde que a administração de Harry Truman, que direcionou vastas somas para a reconstrução do continente através do Plano Marshall após a Segunda Guerra Mundial. Grande parte da ajuda foi destinada ao fornecimento de sistemas de armas, treino e informações de que os comandantes ucranianos necessitam para se defenderem contra a Rússia, que tem um dos militares mais poderosos do mundo. Muitos analistas ocidentais dizem que a ajuda militar fornecida pelos Estados Unidos e outros aliados desempenhou um papel fundamental na defesa da Ucrânia e na contraofensiva contra a Rússia. E tais medidas também podem empurrar o país além da guerra de procuração que está sendo travada no leste europeu, mas para a Terceira Guerra Mundial. Os aliados da OTAN estão particularmente receosos de serem atraídos diretamente para as hostilidades, o que aumentaria dramaticamente o risco de uma guerra nuclear. Os europeus jamais querem sentir na pele novamente o calor da guerra, como na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, o presidente Biden e a Casa Branca tiveram muito cuidado em dizer que a ação militar americana estava fora de questão. Biden adota um governo repleto de agentes e assessores que buscam alimentar os atritos sem ao menos buscarem soluções pacíficas para a crise. No início da guerra, Joe Biden mencionou a possível Terceira Guerra Mundial muitas vezes durante suas raras e péssimas aparições públicas. Os assessores de Biden blindam o presidente americano de entrevistas fora do script, mas muitas vezes os cuidados nunca são suficientes diante de um líder velho e senil que busca contato. Mas vejam só, a administração Biden, por diversas vezes, disse que iniciar a Terceira Guerra Mundial certamente não era o nosso interesse de segurança nacional. Não há qualquer interesse em entrar numa Terceira Guerra Mundial. Observando a decadência de um governo com graves problemas internos, econômicos, sociais e políticos, principalmente relacionado à família Biden, que está envolvida com esquemas de corrupção e também influência externa, ao mesmo tempo blindada pela justiça e agentes externos, são também inflamadas com armas e dinheiro para uma nação a mais de 9.000 quilômetros de distância como a Ucrânia. E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, analisou friamente a atual administração de Joe Biden. Para Trump, o desonesto Biden não é apenas burro e incompetente, mas também é louco, um lunático barulhento com suas árvores terríveis que ameaçam o meio ambiente, as fronteiras abertas e a política de armas americanas. Para ele é a catástrofe mental que levará nosso país ao inferno. Por causa das ações desta pessoa, a Terceira Guerra Mundial pode acontecer, sem motivo algum. É importante observar também que Donald Trump continua a ocupar uma posição de liderança no país. Inclusive, as sondagens dos membros do seu partido antes das eleições presidenciais, que estão marcadas para 2024, atestam a sua boa colocação nas pesquisas. Recentemente, Trump revelou que seu relacionamento com Vladimir Putin é muito bom, mesmo não tendo conversado com Putin há muito tempo. Possui um relacionamento muito forte. Inclusive, a última conversa com o presidente russo, enquanto o presidente atrasou a guerra Rússia-Ucrânia por vários anos. Segundo Trump, a guerra Rússia-Ucrânia nunca teria sido lançada se ele tivesse mantido o cargo de presidente americano. Para Trump, Putin não teria feito isso se fosse eu. Ele fez isso depois que eu saí. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Área Militar? Não perca tempo, temos estampas incríveis, canecas, botões e novas camisetas, tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/Área Militar. Em junho, durante entrevista ao canal Fox News, Trump destacou que encerraria o conflito na Ucrânia dentro de 24 horas.
iria sentar à mesa de negociação com o presidente ucraniano Zelensky e com o presidente Putin, mas não destacou se seriam conversas juntas ou separadas. Claramente, o poder de parar esta guerra está mais nas mãos dos Estados Unidos do que da própria Rússia. Washington sabe que possui grandes capacidades de diálogos políticos e militares que poderiam estreitar negociações fortes com o Kremlin. Certamente Kiev não teria outra escolha a não ser aceitar as reivindicações americanas. Ou seja, ou para ou ficará sem armas, munições e dinheiro. No que pese ceder ou não território, é uma escolha que deve ser negociada única e exclusivamente, é claro, pelos próprios ucranianos, sem intervenção europeia ou americana. Caso contrário, a guerra poderá se estender ainda mais, e a Rússia tem condições para mais um ano ininterrupto de hostilidades. Já para o Ocidente, há grandes esforços em manter a grande quantidade de armamentos e produtos específicos para a guerra, mas isso também gera muitos empregos, mercado e tecnologia que alavancam o produto interno bruto do país. Outro problema está a incógnita de continuar um conflito regional. Qualquer erro poderá custar muito caro. Um míssil viajando em direção errada, uma violação do espaço aéreo ou terrestre ou qualquer outra atividade que resulte em mais atritos poderão trazer sérias consequências, como uma guerra continental na Europa e, como resultado, a Terceira Guerra. A Guerra Mundial só se tornou popular bem depois do fim do conflito predominantemente europeu de 1914 a 1918, então conhecido como a Grande Guerra. Quando um conflito semelhante começou, a revista Time, em 1939, sugeriu que em breve poderia se tornar a Segunda Guerra Mundial. De modo geral, uma guerra mundial é definida como aquela que envolve muitos países ao redor do mundo ou com vários países líderes do mundo. Uma guerra envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, certamente envolveria duas dessas nações. E é difícil ver os Estados Unidos envolvidos em tal coisa sem outros países da OTAN. Mantenha-se muito bem informado aqui no Área Militar, continue recebendo os nossos conteúdos, se inscreva e ative o sino de notificação. E você também pode receber nossas análises sobre geopolítica, defesa, segurança e muito mais diariamente lá em nosso grupo no Telegram. Deixamos o link aqui nos comentários.